Bom dia, amados. Graça e paz. Deus é bom, amém? Olha para quem está perto de você, veja a bondade do Senhor na vida desse amado que está aí do seu lado, né? A graça do Senhor, como Deus é maravilhoso, né? Essa manhã tem no meu coração repetir uma palavra que eu preguei, deixa eu ver exatamente aqui, há 2 anos e meio, e eu acredito que ela vai realmente nos abençoar, vai nos levar por uma reflexão, por um caminho que nos mostra um pouco a natureza do Senhor, o caráter de Deus, a sua intenção de nos desejar bem, né? A sua intenção de caminhar conosco e de nos amar. Você sabia que Deus te ama e que Deus quer o melhor para a sua vida? Nós sabemos disso, mas é importante nós estudarmos sobre isso, porque isso traz ao nosso coração uma alegria e realmente um entendimento de que não importa o momento que eu e você possamos estar vivendo, Deus que nos ama e deseja o nosso bem, esse Deus não muda, amém? Deus não muda, Deus permanece o mesmo sempre. Então, quando nós aprendemos algumas características do Senhor, né, nós então olhamos para lá atrás e vemos como que Deus se revelou. E nós podemos ter a plena convicção de que Ele não mudou e Ele continua sendo o mesmo. Aliás, a sua palavra nos diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. Então Deus não muda. E nós estudarmos algumas coisas, vai fortalecendo e criando no nosso coração essa raiz do caráter, da bondade e do desejo que Deus tem para que você possa viver o melhor. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia aí em Números capítulo 6. Números capítulo 6. Versículos 22 em diante. Amém? Números capítulo 6, versículos 22 em diante. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar por esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que temos hoje, pelo período que podemos estar aqui diante do Senhor. Ó Pai, meditarmos juntos como igreja na Tua bondade, ó Deus, no desejo que o Senhor tem de nos abençoar. Nós queremos agradecer por esse tempo, né? Agradecer pelo momento que tivemos para poder Te adorar e ser, ó Deus, abençoados. Enquanto Te adoramos, somos abençoados. O momento que tivemos, Deus, para ministrar ao Senhor tantas situações, né, das nossas vidas, do nosso coração, e o Senhor, ó Pai, enquanto nós Te adoramos, o Senhor derrama sobre nós da Sua graça e do Teu cuidado. Obrigado por esse tempo, traz a nossa atenção presa à Sua palavra, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Irmãos, dá aqui um breve contexto da bênção sacerdotal. Esse trecho que nós lemos aqui é conhecido como a bênção sacerdotal ou também a bênção araônica, né, do sacerdote Arão e dos seus filhos. A bênção sacerdotal, ela está aí no capítulo 6 de Números. Esse momento histórico do povo de Israel é o momento que está inserido na preparação do povo para entrar na terra prometida. Então, a maioria de nós conhece a história que o povo, né, Abraão foi chamado para andar com Deus e depois, né, Deus prometeu a ele uma terra, a terra de Canaã. Depois de Abraão veio seu filho Isaque,
que depois de Isaac veio o seu filho Jacó, e de Jacó descendem as 12 tribos de Israel. Quando houve fome, José estava lá no Egito, a maioria também conhece a história, e José então estava lá no Egito, e ele se tornou o governador do Egito. E quando houve fome, ele levou Jacó, os seus irmãos, toda a sua família, lá para aquele lugar, para aquela nação. E ali depois se levantou um rei que não conhecia a José, e o povo ficou escravizado por mais de 400 anos. E o povo então saiu da escravidão com mão forte, através do ministério de Moisés. Deus enviou Moisés para libertar o seu povo da escravidão e introduzir na terra prometida. Então, quando Moisés estava caminhando pelo deserto, nesse momento, o Senhor dá a ele a visão de um tabernáculo. E Moisés então constrói um tabernáculo, onde haveria ali os sacrifícios, onde havia o átrio, onde as pessoas estavam ali para sacrificar ao Senhor. Havia o santo lugar, onde apenas os sacerdotes entravam, e o santíssimo, ou o santo dos santos, onde uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. Então, todo o contexto ali estava sendo colocado, toda a situação de culto estava sendo colocada. Cada tribo tinha o seu lugar. A função dos levitas, que eram desmontar o tabernáculo e montar o tabernáculo, toda a função dos levitas já estava definida. A função das tribos, cada tribo, em cada situação, quando elas iam caminhar, o lugar de cada um estava tudo definido, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então Deus, ele definiu todas as coisas. Também Deus definiu a função dos sacerdotes, que seriam a descendência de Arão. Então Arão é irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote. E eles e os seus filhos então tinham uma função que era impetrar, ou seja, colocar sobre o povo, de anunciar sobre o povo uma palavra de bênção. Então essa é a bênção araônica que nós vimos aqui. Essa bênção sacerdotal, ela poderia e era pronunciada apenas pelo sacerdote. Depois dos sacrifícios da manhã e da tarde, o sacerdote então ele se colocava diante do povo, levantava suas mãos e ele declarava essa bênção que nós acabamos de ler. E o povo respondia com um amém. Quando nós olhamos a história de João Batista, o seu pai Zacarias estava nessa função. Se você for ler lá em Lucas capítulo 1, você vai ver que Zacarias foi ministrar no templo e de repente diz que todo o povo estava ali fora esperando Zacarias sair. Por que o povo estava lá fora esperando Zacarias sair? Porque quando ele saísse, conforme o costume, o culto daquelas pessoas, ele iria levantar as mãos e iria declarar a bênção sobre o povo. E o povo iria responder amém. Então, quando Zacarias saiu dali, ele não simplesmente saiu e foi para sua casa, ele saiu e todo mundo percebeu que ele estava mudo. Você conhece a história. Esperava-se que ele pronunciasse a bênção, porque esta ordem do Senhor e esta forma de agir, ela se perpetuou, não apenas lá no tabernáculo, mas depois no templo, também no templo de Salomão. Essa ordem, ela atravessou o tempo e ela foi cumprida. A bênção não caiu e ela estava sendo colocada ali até hoje. Nós sabemos que há muitas igrejas que também declaram a bênção, no final dos seus cultos. Algumas igrejas usam esse texto aqui de Números, capítulo 6. Outras igrejas usam 2 Coríntios, capítulo 13. De vez em quando eu falo aqui, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. É uma bênção que nós declaramos. Então algumas igrejas têm um costume. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, isso não é uma ordem. Isso não é uma direção do Novo Testamento, que ao final de cada culto o pastor tenha que dar uma bênção. Nós podemos fazer, mas também não é necessário. Mas naquela época, no culto, nos sacrifícios, essa bênção, ela deveria ser pronunciada. Então vamos dar uma estudada aqui, ver algumas coisas. Claro que não vai ser a fundo. A ideia hoje é nós trazermos para o nosso conhecimento e para o nosso coração o alento ou o ânimo de que Deus nos ama e que Deus quer o nosso bem. É maravilhoso você saber que existe um Deus que te ama e que deseja que você possa ser abençoado. Vamos ver aqui algumas coisas. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que a bênção reflete o desejo de Deus sobre o seu povo. Isso é muito importante. Mais do que apenas a gente estudar a bênção, vamos
ver aqui o capítulo de Números, capítulo 6, verso 22 e 23. O Senhor disse a Moisés. Então nós estamos vendo que a iniciativa partiu de Deus. Não foi Moisés que chegou para o Senhor e falou: Senhor, tá bom, nós vamos aqui ofertar, aqui vamos oferecer, né, fazer o sacrifício da manhã e da tarde, mas aí, e depois, o que deve acontecer? Não foi uma resposta a uma oração de Moisés, nada. Este desejo de abençoar o povo partiu de Deus. Versículo 23, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Então, quando nós olhamos aqui, para mim está muito claro, né, o quadro, nós podemos ver Deus Todo-Poderoso falando com Moisés, e Moisés então se tornou o intermediário de Deus. Moisés era profeta, nós sabemos disso. Moisés então ele trazia o desejo de Deus para o povo do Senhor. Moisés então ele chega para Arão, que representava toda a classe dos sacerdotes. Todos os sacerdotes descenderam de Arão. Então Moisés chega para ele e fala aquilo que Deus pediu: vocês vão abençoar o povo com essas palavras. Eu não sei se eu conseguiria transmitir o que está queimando aqui no meu coração, mas isso que Deus falou reflete o profundo desejo do coração de Deus. Eu quero que o meu povo seja abençoado. Eu quero que o meu povo receba assim da minha graça, do meu favor. Eu quero que o meu povo possa viver o que está sendo dito pelos sacerdotes, cada vez de manhã e à tarde. Eu quero que seja liberada uma palavra sobre o meu povo, para que eu possa liberar sobre ele do meu amor, do meu favor, da minha bênção, da minha graça, e que a minha misericórdia esteja sobre o meu povo. Esta bênção, ela não é algo religioso, ela reflete o coração de um Deus cheio de amor por nós. Essa bênção reflete aquilo que estava no coração de Deus, e Deus então ele revela o seu coração. Deus então revela o seu amor para com o seu povo, e ele fala assim: olha, eu quero que você abençoe o meu povo com essas palavras. É a mesma coisa, eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, né, com os netos não, porque neto em casa pode tudo, irmãos, então a gente não fala nada, né? Está aqui meu genro está aqui, minha filha, estão sacudindo a cabeça, um sacudiu assim, o outro fez assim, né? É isso mesmo, eu falei assim, misericórdia. Né? Mas com as minhas filhas eu lembro, pegava a minha filha, a Fernanda ou a Flávia, dependendo da situação, colocava no meu colo e falava assim: olha, o papai não quer que você faça isso, sabe por quê? Porque o papai te ama. Filha, eu te amo. Não existe ninguém nesse mundo que te ama mais do que eu. Agora acho que só o Marcelo ama mais a Flávia do que eu, né? Não existe ninguém nesse mundo que te ama mais do que eu, e eu amo você. Então eu estou te guardando dessa situação porque eu quero o seu bem. Eu quero que você cresça. Eu lembro de um dia que eu tive uma conversa com a Flávia, eu não sei se ela se lembra disso, a gente estava conversando sobre carreira, e a Flávia já era uma adolescente, e eu falei para ela assim: filha, você pode estudar o que você quiser, o que é que está no teu coração, eu como seu pai, eu vou te abençoar, eu quero que você seja feliz, o que você precisar de mim, eu vou te abençoar, para que você possa viver tudo aquilo que você deseja. Por quê? Porque o pai, você que é pai, sabe o que eu estou dizendo. Mãe, você também sabe. Nós queremos o melhor. Então Deus, ele, com esse coração amoroso, ele chama Moisés e fala: Moisés, vai até Arão e os seus filhos, e fala para eles abençoarem o meu povo com essas palavras. A bênção reflete o desejo de um coração amoroso de Deus, reflete a vontade do próprio Deus. E para mim, neste texto, isso ficou muito claro. Ele chamou Moisés e falou assim: vai lá e fala isso para eles. Bom, aí nós vemos aqui com a bênção, no versículo 24, o que eles deveriam dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. Nós vemos claramente aqui que o Senhor estava declarando uma bênção e também uma proteção.
é uma bênção que traz proteção. Abençoar, querido, é colocar algo em prática, é você declarar, liberar o amor, liberar a bondade e liberar aquilo que Deus tem preparado para nós vivermos. Então mostra o quê? Que o Senhor quer refletir a sua bondade sobre o povo. O Senhor te abençoe. Você e eu, quando nós nos aproximarmos do Senhor, para orar, ou com uma necessidade, não sei, ou uma situação que for, nós podemos nos aproximar do Senhor e entender que o caráter de Deus, que o coração de Deus, que a revelação de Deus para nós, não é de um Deus que está ali no trono para apontar o dedo e dizer aquilo que você está fazendo de errado, ainda que Ele faça isso, ainda que Ele nos corrija, porque o Pai corrige o Filho que Ele ama. Mas nós podemos nos aproximar de Deus, como diz o escritor de Hebreus, nós podemos nos aproximar diante do trono da graça, para alcançar socorro no momento oportuno. Não é o trono da acusação, não é o trono da perseguição, não é o trono que está ali para nos julgar neste momento, não, é o trono da graça, onde nós vamos alcançar misericórdia e socorro no momento que nós precisamos. O trono de Deus é um trono de socorro, é um trono de graça, é um trono de misericórdia. Então a primeira coisa é que quando o sacerdote levantava as mãos diante do povo, ele não falava assim: ei, cuidado, hein, Deus está te vendo. Embora às vezes a gente tenha vontade de falar isso, irmão. Cuidado, hein, Deus está te vendo. Tem até um meme que fizeram a figurinha amigo, assim: cuidado, irmãos. Quem tem essa figurinha? Deixa eu ver. Misericórdia. É? Ele não levantava a mão e ficava: cuidado, não. Ele falou assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Logo de cara, imagina a primeira bênção, irmãos, quando acabou o primeiro sacrifício. Então Arão vai lá, levanta as mãos para o povo, e o povo de repente nem sabe o que vai ser falado. E o povo estava ali e ele fala: o Senhor te abençoe e te guarde. Em outras palavras, que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida, que o cuidado de Deus, que a proteção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre o seu físico, que a bênção do Senhor repouse sobre ti. Irmãos, isso é maravilhoso, é maravilhoso. A segunda parte fala que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa proteção é a consequência de uma confiança que nós expressamos no Senhor. Nós então confiamos em Deus, e ao confiar em Deus, nós podemos receber essa proteção. As minhas filhas confiaram no Pai, então foram protegidas de um perigo, de estar num lugar, de sofrer um acidente, de talvez se colocarem em situações complicadas, porque simplesmente confiaram no seu pai ou na sua mãe. Essa confiança revela o quê? Que nós podemos então estar prontos a receber essa bênção de proteção e de cuidado. Se você confiar no Senhor, para que o Senhor possa guardar a sua vida, irmãos, então nós vamos, fazer como o escritor de Provérbios ali, Provérbios 3, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes, Quem anda a cavalo sabe o que é estribo, irmãos. Estribo é aquele lugar que você bota o pé, quando você sobe no cavalo, você bota o pé ali. Não te estribes. O estribo do montador, daquele que monta um cavalo, o estribo é aquele que te dá segurança. O estribo é aquilo que você pode apoiar ali, e numa cavalgada você não vai cair. Por quê? Porque você está com o seu pé bem firmado, você está protegido por aquela situação ali do arreio, de tudo aquilo ali. Então o escritor de Provérbios fala assim: confie no Senhor e não te estribes no seu próprio entendimento. Não é o seu entendimento que vai trazer segurança para você, mas é a sua confiança no Senhor. Uma confiança diante de um Deus que libera uma palavra: que o Senhor te abençoe e te guarde. Você então confia em Deus e você recebe esse cuidado. Versículo 25 diz assim: que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que coisa linda, irmãos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então essa frase mostra que o desejo de Deus é iluminar o seu povo. Resplandecer fala de você brilhar uma luz.
E quando você traz luz, quando você brilha, você traz o quê? Revelação. Ou seja, que o Senhor se revele a você, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti, né? Que a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, de quem Ele é, do seu poder, a sua intimidade, o seu amor, sejam revelados sobre vocês. Esta era a bênção, por quê? Porque estas palavras refletiam a vontade do Senhor. Nós não podemos esquecer a introdução desse estudo. A introdução diz que a bênção partiu do coração de Deus e ela reflete a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é se revelar a nós. Querido, a vontade de Deus é revelar o coração dele a você. A vontade de Deus é se revelar à sua família, aos seus filhos. A vontade de Deus é se revelar a nós. Diante das lutas e das circunstâncias, diante das dificuldades, a vontade de Deus é se revelar a nós, diante dos desafios de vitória. Não apenas diante de luta, mas também naquilo que você se propõe a conquistar. E quem teve assim, uma iluminação, nós podemos falar de Josué e Calebe, quando eles foram espiar a terra. Eles voltaram com o discurso: se o Senhor se agradar de nós, não importa que haja gigante, não importa que existem cidades fortificadas, se o Senhor se agradar de nós, Ele é poderoso e nós vamos tomar posse da terra e vamos destruir os inimigos como se come um pão. Por que que eles falaram isso? Porque a face de Deus brilhou sobre eles e eles tiveram revelação. Eles entenderam que Deus se queria revelar a eles. Então eu e você precisamos entender que Deus deseja se revelar a nós. E nós então começamos a olhar para Ele com um coração tremendo, com um coração desejoso de conhecê-lo. Nós cantamos aqui hoje, maravilhoso. Não cantamos? Como é que é o resto, Fabiano? Admirável, obrigado. Tão sublime, glorioso. A pessoa que escreveu essa canção, irmãos, no momento que ela estava escrevendo essa canção, ela estava tendo revelação de que Deus é maravilhoso. Porque quando nós cantamos, eu vi que muita gente, alguns se ajoelharam, outros choraram, porque esta canção traz uma unção. E essa unção ela é traduzida num conhecimento de alguém que tem de Deus. Quando alguém tem um conhecimento, quando essa pessoa fala, o seu pronunciamento vem com graça, e vem com unção, e vem com poder, e vem com autoridade. Quando nós nos convertemos, tinha uma irmã que, eu e a Adriana, assim, nos aproximamos dela, né? Ela já era uma irmã experiente no Evangelho, e a gente sempre encontrava com ela, falava para ela assim, Dri, ela dava um sorrisão assim, Dri, Deus é tremendo. A Adriana teve um dia que chorou, irmãos, porque ela falou assim, Deus é tremendo. A Adriana chorou, porque teve revelação de quão grande é o Deus que nós estamos servindo. Nós éramos novos convertidos. Já contei isso aqui várias vezes, algumas coisas que me impressionam. Eu fui com o pastor Álvaro e a pastora Denise, né? O pastor Álvaro, meu amigo lá do Chile, eles estavam aqui já alguns anos atrás, eu fui com eles queriam comprar um sapato, né, para as crianças, que aqui no Brasil o sapato é bom, você sabe disso, né, irmão? Aqui no Brasil os sapatos são bons e baratos em relação ao resto do mundo. Então ele queria comprar um sapato para a filha dele, para os filhos, que eram adolescentes, e eu fui com ele na loja. Então ele ficou ali na loja, uma loja aqui no Satélite, e ele ficou ali, e a Denise, a sua esposa, escolhendo os sapatos. De repente, a hora que nós fomos embora, ele pegou na mão da dona da loja, pegou na mão dela e falou assim, olha, muito obrigado, você nos atendeu muito bem. E ele olhou nos olhos dela e falou assim, eu te abençoo. Irmãos, a mulher caiu num choro incontrolável. Eu fiquei impactado. Eu fiquei impactado. Outro dia eu estava andando com o pastor Jefferson. Alguns conhecem também, mora nos Estados Unidos. Ele queria dar uma caminhada. Irmãos, eu com aquele problema que eu tinha na coluna, agora eu caminho, mas naquela época era ruim, né? Mas eu fui com ele, com dor, e fomos embora. E estamos andando para um lado, para cá, tal. Daqui a pouco nós passamos num terreno, e tinha um rapazinho com um cachorro lá no terreno, levando para o cachorro fazer as necessidades dele, e tinha um outro aqui na calçada. Ele parou, olhou para o cara assim, tudo bem? O cara, tudo bem. Ele olhou no olho do cara e falou para ele assim, um dia eu fui como você. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Um dia eu fui como você,
preso nas drogas. E o cara ficou com o olho desse tamanho, irmãos. Já fui como você, preso nas drogas, sem esperança, sem desejo de viver. Mas Jesus alcançou meu coração. Posso orar por você? O cara começou a chorar, cara. Por quê? Porque reflete o desejo de resplandecer, de iluminar, de trazer revelação, de trazer intimidade, de trazer da sua natureza, da sua graça. O quanto nós, como igreja, estamos comprometidos de fazer o Senhor resplandecer sobre as pessoas. Vós sois a luz do mundo. Nós, igreja, somos a luz do mundo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que brilhar como luzeiros, ou seja, brilhar como estrelas na escuridão. É que essas coisas para nós às vezes não fazem muito sentido, mas a estrela, lá na época do apóstolo Paulo, as estrelas guiavam aquele que caminhava, onde era o norte, onde era o sul de noite, as estrelas guiavam as embarcações. As estrelas não apenas brilhavam, mas elas traziam direção e elas apontavam o caminho certo, apontavam as estações. Então a gente vai brilhar como luzeiro, a gente não tem muita ideia do que isso significa, mas significa, irmãos, brilhar e revelar o caminho certo, revelar quem Deus é, revelar o amor de Deus e revelar a sua grandeza e o seu poder. Que o Senhor resplandeça sobre ti. Deus quer brilhar sobre nós, e nós, como igreja, devemos brilhar para o mundo que não tem Deus, que não tem esperança. Significa, irmãos, que Deus quer revelar a sua intimidade para nós. E quando a luz brilha, as trevas se dissipam, amém? Aleluia. Não é? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. A graça, né, traz consigo o perdão de Deus, essa graça, essa gratuidade do perdão de Deus. Algumas traduções dizem: o Senhor tenha misericórdia de ti. Vou expandindo o significado da palavra, também significa misericordioso. Então, quando Deus fala para Moisés, vai lá e fala para Arão dar esta bênção, que o Senhor tenha misericórdia de ti. A minha pergunta é: qual é o desejo de Deus? Deus é misericordioso. O desejo de Deus é que a misericórdia prevaleça sobre o juízo. O desejo de Deus é que ninguém morra. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Antes Ele deseja que o ímpio se converta e viva. Porque Deus, Ele quer manifestar a sua misericórdia. Se você está no pecado, Deus não tem prazer no seu pecado, mas Deus tem misericórdia para você. Se nós estamos no erro, Deus não tem prazer na nossa morte. O prazer de Deus é que nós venhamos a nos arrepender para viver a sua vontade, para viver o seu propósito, que a graça, a misericórdia esteja sobre ti, que o Senhor te conceda a graça. Irmãos, isso nasceu do coração de Deus há milhares de anos atrás, e este Deus não mudou, e Ele não vai mudar. A sua misericórdia se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus está neste lugar, revelando a sua intimidade para aqueles que desejam. O desejo de Deus, querido, é revelar-se. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz o salmista, no Salmo 25, verso 14, aos quais Ele vai dar a conhecer o seu segredo, vai dar a conhecer a aliança, o seu pacto. A intimidade de Deus é para aqueles que o temem, mas a vontade de Deus é revelar a sua intimidade, a vontade de Deus é derramar da sua graça e da sua misericórdia. Versículo 26, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Quantos precisam de paz, irmãos? Não é? Nós precisamos de paz. Paz na nossa casa, paz nos nossos relacionamentos, paz com Deus, paz nas nossas finanças. Nós precisamos de paz, irmão. Nós precisamos. Essa palavra, o Senhor volte para ti o seu rosto, traz a ideia de que o Senhor vai te olhar favoravelmente, assim, que o Senhor volte para ti o teu rosto. Por exemplo, eu estou virado para lá,
de repente eu vou voltar o meu rosto para a Adriana. O que significa? Significa que eu estou vendo a Adriana, eu estou olhando para ela, eu estou percebendo a Adriana. Que o Senhor volte o rosto para ti, ou seja, que o Senhor possa estar observando você, e que o Senhor possa ver aí o seu íntimo, as suas lutas, aquilo que você precisa, que o Senhor volte o seu rosto para ti. Irmãos, que coisa maravilhosa, porque nesse exato momento, Deus está desejando voltar o seu rosto para mim, para olhar o meu coração, para dar aquilo que eu preciso, para ministrar a minha vida, aquilo que eu tenho necessidade. Às vezes eu nem sei do que eu preciso, mas o meu Deus que conhece a minha palavra, antes que ela chegue à boca, aquele Deus que conhece o meu deitar e o meu levantar, Ele sabe quando eu me assento, e Ele sabe quando eu me levanto, aquele que escreveu os meus dias, aquele que me formou no útero da minha mãe, e Ele está desejando voltar o rosto para mim, e olhar e dar atenção. Esse é o desejo de Deus expressado nessa bênção. Deus volte o rosto para ti, e que Ele possa olhar para você favoravelmente. É aquele olhar, irmãos, é aquele olhar de bênção, né? É que Deus não é avô, né? Deus é pai, mas é o olhar de vô. O olhar de vô sempre está sorrindo, sempre. Todo dia estava aqui, a Olivia estava dançando, fazendo bagunça. O Marcelo falou assim, eu não sei o que, ele falou, Giovana, cuidado. Aí a Giovana deitou no chão, ficou olhando para ele. Aí eu virei a cara, porque eu estava rindo, estava achando engraçado. E ele estava corrigindo. O pai corrige, né? Está certo? Ele está certo, não está errado. Mas é aquele olhar, irmãos, de graça, aquele olhar abençoado, né? que olha com favor. Que coisa maravilhosa. Aleluia. E te dê a paz. A paz é a consequência do olhar favorável de Deus sobre o seu povo. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê o que precisamos, Ele nos dá a paz. E essa palavra paz traduz a palavra hebraica shalom, né, que muita gente conhece. E a palavra shalom, ela significa muito mais do que simplesmente paz. Mas a palavra shalom, ela significa também bem-estar, saúde, prosperidade, segurança. Essa é a palavra shalom. Que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê um bem-estar, que o Senhor te dê saúde, prosperidade, que o Senhor te dê segurança. Então essa última frase, o Senhor te dê a paz, ela traz aí o complemento de toda a bênção sacerdotal, que é a proteção e o cuidado de Deus, debaixo do seu olhar atento, debaixo da sua misericórdia sendo liberada. Então que o Senhor olhe para você, volte o rosto para ti e te dê a paz, a sua benevolência, a sua bondade esteja sobre você. Versículo 27 diz assim: assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Então a bênção é uma reafirmação da aliança de Deus com o seu povo. Um povo que deveria levar o nome de Deus sobre ele, uma identificação como povo de Deus Todo-Poderoso. Assim eles invocarão o meu nome, e eu os abençoarei, ou seja, invocarão o meu nome sobre o meu povo, numa clara demonstração da aliança de Deus com o seu povo. Eu quero que o meu nome esteja sobre eles. E eu lembro da oração de Paulo aos Efésios, quando Paulo estava preso. E ele fala assim: então eu dobro os meus joelhos diante de Deus, diante do Pai, cujo toda a família leva o nome, toda a igreja leva o nome de Deus sobre si. A bênção se revelou e se completou, ou foi plena em Cristo Jesus sobre a igreja, porque todo esse desejo de Deus, ele foi revelado ainda mais fortemente, e ele foi suprido quando o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, Ele é a bênção de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja. Quando nós estudamos a bênção sacerdotal, a gente pode ter essa devida atenção. Ela nasceu no coração de Deus,
para alcançar o seu povo. Deus decidiu abençoar a sua vida. Obrigado, Senhor. Eu não era digno, não sei você. Eu não sou digno disso. Mas o Senhor decidiu me abençoar. Reflete o desejo de Deus nos abençoar e nos guardar. Proteção, revelação, intimidade, misericórdia, graça, paz, bem-estar, provisão, saúde, prosperidade, tudo isso está englobado nessa bênção de um Deus que não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Ele deseja o mesmo para você. E quando eu penso nisso, e eu preciso dizer, que a bênção, ela não pode se tornar um amuleto. Essa bênção sacerdotal. E ela então se tornou uma superstição. O povo ficava lá só para esperar a bênção no final do sacrifício. Mas ela não deveria ser assim. Então, Deus ele chama a atenção dos sacerdotes, lá em Malaquias capítulo 2, no versículo 1. Deus chama a atenção lá já no final do Velho Testamento. O Senhor ele está falando com Malaquias, através do profeta, ele diz: e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Olha que coisa, uma advertência aos sacerdotes. Malaquias 2, verso 2: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Que coisa, irmãos. É pesado, né, Carla? É pesado. Porque se nós não honrarmos o Senhor com o nosso coração, essa bênção não vai não vai alcançar lugar em nossas vidas. Não é o simples ato de falar, mas é entender, assim como a oração ao Pai Nosso não é um mantra, que você fica repetindo, a bênção sacerdotal também não é um mantra para a gente ficar repetindo, ela reflete o caráter de Deus e o desejo de Deus para abençoar o seu povo. Irmãos, eu imagino, numa bênção, eu posso imaginar aqui todo o povo lá esperando Zacarias sair para receber a bênção. Então, eu comecei a viajar, Aí eu comecei a viajar, eu comecei a pensar assim, imagina que imagina, tá, irmão, que eu sou sacerdote, então eu estou ali, saio ali saio do santo lugar, vou fazer algo aqui, tá, irmão? Fica aí, não vai embora não, não acabou ainda. Fica aí. Eu vou aqui ministrar o sacrifício e já volto. Aí levanta as mãos para abençoar o povo. E eu fiquei imaginando o povo naquela época, irmãos. Lá no tabernáculo, era tudo recém-escravo, saíram da escravidão, ninguém tinha nada, embora eu acredito que ali alguns pegaram mais ouro do que os outros, porque eles pegaram ouro do egípcio, eles tinham ouro, tinha um monte de coisa. Ali já devia ter alguns mais ricos que os outros, mas aí era tudo recém-escravo, não tinha propriedade, não tinha nada. Mas lá no templo de Salomão, já no templo, nesse templo aqui de Malaquias, tinha pessoas que eram ricas, tinham pessoas que eram pobres, tinham pessoas que eram casadas, haviam solteiros, haviam pessoas que estavam felizes, haviam pessoas que estavam tristes, haviam pessoas que eram prósperas e haviam pessoas que estavam perdendo tudo. Havia todo tipo de gente. Havia pessoas que guardavam a lei ali, que estavam realmente se esforçando e andavam com Deus, e havia pessoas que não guardavam, que estavam ali naquele lugar, mas totalmente no pecado, mas estavam ali esperando a bênção.
Havia todo tipo de pessoa, e todo tipo de história, e todo tipo de circunstância, e todo tipo de situação. Havia pessoas que estavam muito bem, mas havia pessoas que estavam doentes. E naquele momento, então, o sacerdote levantava a mão, e a bênção, ela nos iguala. A bênção de Deus, ela iguala a todos nós. Todos nós somos carentes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Todos nós somos iguais diante dessa bênção. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos nós precisamos do favor de Deus, de um Deus que ordenou a Moisés para falar com Arão, para que essa bênção fosse liberada, para que o povo pudesse conhecer o coração de Deus, cada vez que essa bênção fosse liberada, para que o povo pudesse saber que o Senhor deseja andar com você e te abençoar. Queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã. Irmãos, não importa como você está aqui hoje, não importa a situação que você possa estar vivendo, não importa o seu cargo na igreja, ou se você tem sucesso na sua vida secular, se você é próspero ou se você não tem nada, não importa. A bênção iguala a todos nós, e todos nós precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus sobre nós. Mas como eu li aqui no finalzinho, né? A bênção, ela recai sobre aqueles que honram o Senhor. Ela não é um amuleto, ela traz consequências, sim, de bênção e de grande favor de Deus sobre nós. Revela o desejo de Deus. Mas nós precisamos consertar situações que precisam ser consertadas. Então, eu gostaria que você, agora, colocasse diante do Senhor situações que talvez precisam ser consertadas. Você possa pedir perdão ao Senhor, aí no seu lugar. Que você possa colocar a sua vida diante de Deus. Que você possa realmente derramar o seu coração, pedir ajuda ao Senhor. Deus deseja nos abençoarmos. Isso é maravilhoso. Ele deseja estar conosco em cada situação. Pai, nós apresentamos diante de Ti, em primeiro lugar, Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor não muda. E ali em Números, o Senhor estava se revelando ao povo de uma forma diferente. O Senhor estava se revelando, Deus, através da bênção, através do tabernáculo, através de tantas situações. Mas ali algo que era falado todos os dias, de manhã e à tarde, todos os dias. Algo que era falado que revelava o seu desejo de ter intimidade com o seu povo, o seu desejo de que o seu povo tivesse um bem-estar e andasse protegido. Oh Deus, o seu desejo, Senhor, oh Pai, de trazer realmente a paz e a bênção sobre nós, sobre o teu povo. E o Senhor Jesus disse isso quando nós vemos o Evangelho de João, dizendo que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plenamente, uma vida plena. O Senhor não mudou, o Senhor veio se revelando, Deus, e essa bênção mostra quem Tu és e o caráter do Teu coração. Um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, mas que pode voltar o rosto para cada um de nós, que nos olha favoravelmente. Nós então podemos apenas Te agradecer. Te agradecer. Deus, que nessa manhã cada um de nós sejamos fortalecidos com esta palavra. Sejamos, ó Deus, abençoados por quem Tu és. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, como abençoadores. Pessoas que vão brilhar como luz na escuridão, como estrelas na escuridão.
Pessoas, Deus, que vão, como igreja, nós vamos ser a luz do mundo. Nós queremos viver tudo isso para a sua glória. Amém? Fique de pé. Ore com o seu irmão, abençoe a vida dele enquanto a pastora Etel ministra uma canção.